Magalu Cloud, impulsionando a competitividade do Brasil através da tecnologia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Eu sou Letícia Cardoso e quem me acompanha é Rodrigo Elser, especialista no assunto que construiu e vendeu um case de inteligência artificial originalmente brasileiro. Bem-vindo, Rodrigo, tudo bem? Tudo ótimo, super animado para a gente explorar essa intersecção entre blockchain e inteligência artificial. Tá dando spoiler já, viu? Dando spoiler de propósito. O nosso convidado de hoje é Fabrício Tota, vice-presidente de novos negócios no mercado Bitcoin. Vamos conhecer um pouquinho dele. Fabrício Tota é diretor de novos negócios do mercado Bitcoin e atua há mais de 25 anos nos setores financeiro e tecnológico. Entusiasta dos criptoativos desde 2013, liderou o lançamento dos primeiros ativos tokenizados do Brasil. Ao longo dos últimos anos, Tota tem se dedicado à aproximação entre o ecossistema cripto e o mundo dos negócios. Bem-vindo, Fabrício. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite de vir aqui falar sobre esse assunto tão importante. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. Acho que, poxa, é um prazer enorme para a gente conseguir falar um pouco justamente dessa intersecção, né, de blockchain, inteligência artificial. São dois assuntos que a gente precisa ir além do hype. Precisa falar bastante, precisa estar no ouvido das pessoas para a gente Nossa conseguir. ideia não é trazer clichê, né? Não, justamente, cara. Justamente que a gente não pode enorme. Mas antes da gente continuar esse papo, eu queria dar um recado aqui para quem está assistindo a gente. O Neofeed também está no YouTube. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube. E se você está assistindo a gente por essa plataforma, aproveite para curtir o nosso vídeo e deixar um comentário. Tota, eu queria falar um pouco sobre a aplicação da inteligência artificial no mercado Bitcoin, que é uma empresa digital, né? Como que isso se aplica? O que vocês estão tendo de aplicações práticas? Acho que desde quando começou todo esse boom de inteligência artificial, e principalmente quando isso veio para a mão de pessoas comuns, assim, quando saiu ali de ser alguma coisa mais tech, mais do time de tecnologia, de desenvolvedor, de arquiteto de software, veio para as pessoas comuns, que absolutamente qualquer pessoa podia entrar no ChatGPT e foi aquela maravilha, todo mundo fuçando e fazendo alguma coisa, nem que fosse criar uma imagem bem bobinha, até fazer coisas um pouco mais sofisticadas, elaboradas. Acho que a partir desse momento, acho que foi alguma coisa que acendeu ali na nossa cabeça, das principais lideranças lá do MB, e falou, poxa, acho que tem alguma coisa aqui que a gente precisa colocar no nosso dia a dia. E a gente não sabia muito bem o que fazer no começo, né? Então era uma inquietação, um incômodo, falar, cara, tem um bonde passando, tem uma oportunidade colossal aqui na nossa frente e ninguém está sabendo muito bem como explorar, né? E, assim, foi depois de muito debate, muito uso, assim, e tem uma coisa que acho que congrega todo mundo lá do MB, né? Acho que é uma curiosidade, esse incômodo positivo, sabe? E que acho que é até uma característica de quem olha para cripto, né? Se você, em algum momento, todo mundo em algum momento da vida foi falar, cripto é legal, Bitcoin é bacana e tal. E algumas pessoas falam, legal, legal. Depois eu vejo e nunca viu, né? Nunca olhou. E tem os chatos curiosos, assim como eu e como vários meus colegas de MB, que falam, nossa, legal, vou olhar mesmo. E olha, gosta, se apaixona. E acho que o mesmo processo aconteceu com AI, né? Com inteligência artificial. Falou, pô, deixa eu olhar aqui o que tem para fazer. Mesmo uma curiosidade, assim, pessoal, sabe? O que dá para fazer? Dá para fazer melhor? Não dá para fazer melhor? E trazer isso para o ambiente. Uma coisa é você usar no seu dia a dia ali, mesmo na sua atuação profissional, para melhorar alguma coisa sua, muito particular, muito individual. Eu escrevo bastante em rede social e tudo mais. Então, poxa, eu vou começar a usar para melhorar a qualidade. Pô, legal, bacana. Me dá 3 assuntos que eu posso escrever. Legal, bacana. É interessante, mas até a página 2, né? Não vai mover o ponteiro, né? Então, mas trazer isso para o ambiente corporativo de uma forma um pouco mais organizada é um desafio. Então a gente começou a trazer, primeiro, deixar isso disponível para o maior número de pessoas possível dentro da organização. E falar do tema. Falar. E educar. E começar a trazer cases. E começar a olhar fora da empresa também o que outras empresas estão fazendo e não encontramos muitas respostas, né, com isso. E acho que o grande ponto de virada ali foi quando a gente falou, olha, toda iniciativa aqui dentro, agora,
tem que ter alguma coisa relacionada a AI. Você fala, Uhum. como assim? Né? Desde que seja, poxa, uma apresentação que alguém tenha que fazer, um assunto que você tenha que estressar, uma ideia que você precise validar, tem que passar de alguma forma, né? No meio desse processo tem que ter AI. Então a gente se colocou assim como uma empresa AI first. A AI tem que estar em todos os momentos da companhia, ela tem que permear os nossos processos. E aí foi o começo, né? Porque você começa a apresentar essas soluções para as pessoas, e enfim, a gente pode ir falando ao longo do programa aqui, de algumas funcionalidades, features ou novidades que a gente conseguiu trazer e que só foi possível porque a gente colocou essa diretriz e fala, poxa, tudo tem que passar por AI. Então, desde o atendimento, que é meio quase óbvio ali, né, num segundo momento, quando as empresas falam, tá bom, que processo aqui que eu posso usar? Chatbot. Um chatbot, mas e além do chatbot? Não ser só uma coisa reativa, né? Ser uma coisa mais provocativa, que consiga interagir com os clientes de uma forma não só a economizar dinheiro, o que é ótimo, mas de fato gerar valor ali na cadeia dentro dos nossos processos. E aí você falou gerar valor, mexer o ponteiro. Conta pra gente 1 a 3 casos e valor, qual o resultado que você teve com esses 3 casos no OMB para inspirar a turma. Legal. Acho que falando do chatbot, né, a gente era uma empresa que a gente tinha alguma vamos dizer, dificuldade, assim, mas a gente avaliava com muito cuidado essa questão do atendimento, né? Uma plataforma de ativos digitais, a gente vive alguns momentos assim de utilização muito intensa, absurdamente intensa, e momentos de normalidade, né? Como que isso se dá? Com o fluxo de mercado, né? Quando você tem os principais ativos, principalmente o Bitcoin, mas outros também, ou momentos como, sei lá, o lançamento da Trump Coin, você tem uma demanda assim que se multiplica por algumas vezes dentro da plataforma, né? E um fluxo muito grande de gente. Então, manter um contingente de pessoas para você realmente atender essas pessoas é um desafio colossal. O que você tem que ter de sobra ali é muita coisa, né? Então, você fala, poxa, como é que eu vou fazer isso? Então, a gente acabava não tendo esse atendimento humano assim tão presente, né? Então, era um desafio muito grande para a gente colocar isso. Então, a gente meio que saltou de um atendimento mais antigo, assim, via tickets e tal, para um chatbot, que a gente chamou ele de Iago, né? O nome que a gente encontrou ali para ter inteligência artificial vamos fazer Iago, e depois a gente até esquece a razão e a gente chama ele como se fosse um colega de trabalho, que era justamente esse cara que falou, poxa, um trabalho muito grande de desenvolver internamente, né? Não a tecnologia de base, claro, a gente fez uma parceria com a OpenAI para usar as ferramentas, os modelos da OpenAI, mas construir ferramentas de modo que o próprio time de atendimento consegue alimentar e treinar esse agente, né? Então é um agente, ele é o agente mais qualificado da casa, porque ele sabe tudo, não esquece nada, né? E tem todo o tempo disponível do mundo para atender quantas pessoas forem possíveis, né? Que estiverem demandando por atendimento, né? Então, falando um pouquinho de número, hoje ele tá no ar em produção, assim, para o cliente final, não há muito tempo, cerca de um mês e pouquinho, e assim, os primeiros resultados ele já consegue resolver de cabo a rabo, né, 40% dos tickets. Na expectativa que ele consiga superar os 80% em até 6 meses. Né? Porque justamente até ele tá na rua, né, ele tá conversando, ele traz muito feedback do que funciona, do que não funciona, o que transborda, o que não transborda, né? E quando você realmente vai precisar de um ser humano ali ou não. Nas estimativas, assim, anualizando isso, o ganho até agora, né, não estou nem considerando que a gente vai ganhar nos 80%, já é um saving de mais de 2 milhões de reais por ano. Né, que a gente tem de não precisar escalar tanto o time para atender uma quantidade muito significativa de pessoas que estão na plataforma e ainda contando com um crescimento, né, previsto do interesse das pessoas por ativos digitais. Além disso, além desse reativo dele, né, que seria o primeiro caso, e quase óbvio ali, que você consegue alimentar, você fala, beleza, como que a gente vai criar? Eu crio um agente, eu alimento com tudo que eu tenho de documento aqui, falo sobre todas as pessoas, ele vai saber atender o cliente final. A gente falou, poxa, isso não é suficiente, eu preciso de um cara mais vendedor. Então, a gente tem o Iago, versão vendedor, que é o cara que vai olhar individualmente a posição de cada cliente, o comportamento de cada cliente, vai olhar o que a gente tem de produto, o que a gente tem de produto novo, o que a gente tem de ativos sendo listados na plataforma e vai falar, olha, esse ativo aqui,
ele faz todo sentido na carteira desse cliente aqui. Então, na próxima interação que eu tiver com esse cliente, ou eu vou até mesmo provocar essa interação, eventualmente eu vou falar, olha, vem aqui, tem um produto novo, que é esse aqui, assim, assim, assado, e funciona perfeitamente para você. E ser um agente mesmo que vai entender, e vai ser muito cirúrgico, assim, entender realmente a demanda daquele cliente e sugerir alguma coisa e se colocar à disposição para interagir, para falar, para conversar, tanto quanto o cara queira, mas sempre sem perder essa vontade de vender. Então a gente até brinca que ele ficou um cara, ele é bem assertivo, ele é bem motivado, ele quer bater meta de verdade, assim, ele não desiste, ele não divaga, sabe? Ele é quase um assessor de investimentos, Ele né? é quase, é bem quase, assim, porque ele faz um encontro ali de vontades, né? Ele oferta, ele mostra os ativos, os produtos cripto que estão disponíveis ali pro cliente, eventualmente, tirar as dúvidas dele e, eventualmente, até falar, não, tá bom, eu quero. Né? Então, hoje, ele leva isso ainda para um ser humano, ele ainda não está full, assim, ele não tem a capacidade de operar de fato, ele leva essa sugestão para um ser humano que daí faz a finalização da negociação. Esse tipo de solução, ela não seria possível se fosse uma outra classe de ativo mobiliário por conta de regulamentação, né? Isso, seria muito mais difícil, né? Então, assim, acho que tem todo um cuidado, né, na forma de colocar, na forma de ofertar, justamente pelo respeito à legislação, assim, e também pensando, poxa, não é porque é cripto que vale tudo, vale qualquer coisa, né? Tem esse cuidado muito grande que a gente toma na hora de mostrar essas ofertas para o cliente, mas no final do dia, quem acaba dando os comandos ali, quem quer efetivamente alguma coisa é o cliente. Né? Então, até a gente finaliza ali com um ser humano fazendo uma outra ponta, né? Principalmente para tickets maiores, mas a ideia é que esse cara seja um agente vendedor, muito vendedor. Né? Acho que as primeiras análises ali da gente é que ele consegue gerar uma receita um incremento de receita superior a 3 milhões por ano. Né? E com alguns refinamentos que a gente já enxergou, a gente acredita que ele pode fazer alguma coisa da ordem de 10 milhões por ano. Realmente aí a gente começa a falar de uma outra categoria, de um outro tipo de agente, que não é só o cara que está fazendo melhor, ou poupando dinheiro, ou deixando de gastar dinheiro, né? Mas sim um cara que realmente está gerando receita, e isso ainda sem contar com eventuais interações que esse cara pode ter com coisas que estão sendo desenvolvidas mais no núcleo do mundo cripto, ali relacionada à inteligência artificial, agentes de fato que estão sendo desenvolvidos, ainda é algo mais experimental, mas a gente já está contando que essa interação vai acontecer no futuro próximo. Antes da gente continuar falando desse caso e de agentes, eu queria chamar a mensagem do nosso patrocinador. Meu nome é Otávio, eu sou um dos sócios e CTO do Icasei, uma empresa que nasceu há 17 anos para resolver as necessidades do mercado de casamento. Uma das principais questões que a gente nota, que a Magalu trouxe para a gente, foi realmente uma segurança na questão financeira. Um dos problemas que a gente tem, acho que toda empresa nacional tem, é exatamente a questão da moeda, da cotação do dólar, que a gente fica muito preso. E a Magalu trouxe realmente não só a cobrança em real, mas a aclimatação desses valores para o mercado nacional, o que faz com que seja muito mais fácil para a gente se planejar. Você está acompanhando o Revolução IA, programa do Neofeed que aborda o impacto da inteligência artificial no mundo dos negócios. Nosso convidado de hoje é Fabrício Tota, vice-presidente de novos negócios do mercado Bitcoin. Fabrício, você falou um pouco de resultado, né? Quanto que isso representa, só para a gente ter um parâmetro aqui, dentro do mercado Bitcoin? Olha, a gente olha muito, principalmente por categoria ali por cada pilar de negócio que a gente tem. A gente tem a exchange propriamente dita, né, que faz negociação de compra e venda de criptoativos, que é um business que ele já anda muito bem, é o que a gente faz há 12 anos. Né? Então, mas a gente tem outras categorias, né, principalmente a distribuição de ativos de renda fixa, né, os ativos que a gente chama de renda fixa digital, que é uma categoria que ela cresceu muito, a gente já emitiu mais de R$1 bilhão nesse tipo de ativo, mas a gente imagina que a escala que isso vai ter nos próximos anos é muito grande. Acho que tudo que a gente fez até agora, né, acho que vai ser um pontinho num gráfico assim, de crescimento muito acelerado. Né? Então a gente não está tão preocupado, assim, isso representa hoje,
tokenização representa, alguma coisa em torno de entre 10% e 20% dos negócios do MB. Né? Então, mas a gente imagina que esse share, né, esse pedaço da pizza aí da tokenização dentro da organização vai crescer e pode crescer muito apoiada justamente em agentes de inteligência artificial que vão melhorar muito esse processo de venda. Né? O processo de distribuição desses ativos ele ainda é bastante complexo. Né? Então, é uma venda mais qualificada, é uma venda que ela tem mais detalhes, são ativos um pouco mais complexos e que, poxa, você precisa de um apoio maior, você precisa de mais subsídio mesmo ali, não é tipo, Bitcoin pode até ser mais ou menos difícil de você explicar, mas depois que o cara já topou, entendeu? É um processo simples, né? Ou qualquer outro criptoativo. Né? Quando você vai para ativos que se assemelham mais a outros instrumentos financeiros como ativos de renda fixa, tem uma complexidade maior e o ticket que você busca também é maior, é um bolso mais fundo. Então, é um cliente até mais qualificado, eventualmente, que vai ter mais dúvidas, de fato. Então, a gente enxerga que é não só que ele vai crescer, mas ele vai ser responsável por dar uma escala muito maior para esse business, para esse negócio lá dentro do MB e também do MB se relacionando com outros canais de distribuição. Deixa eu tirar uma dúvida com você, um pouco numa perspectiva de produto desse segundo caso de uso. Você comentou que tem um agente que ele analisa né, o hábito, o padrão de investimento do cliente e depois ele conversa com o cliente fazendo uma proposta de alocação ou de novo investimento. É um sistema de recomendação, parece, de um lado, que depois conversa. Vocês já tinham isso antes para o time de vocês, esse sistema de recomendação, ou é algo novo também que vocês desenvolveram? Não, é algo novo. É algo novo. É algo novo que está sendo refinado, a gente tá avançando nisso, mas não era, até daria para fazer assim, sem esse tipo de ferramenta, né? Você conseguir fazer algumas análises ali do portfólio do cliente, mas meio que a gente está pulando algumas etapas, né? A gente está indo de um universo onde, poxa, talvez eu não tivesse tanta coisa, talvez até em termos de escala, dentro do próprio MB, eu não tivesse uma gama tão grande de ativos que fosse representativo para a gente conhecer o cara. Hoje eu já consigo. Eu consigo já olhar algum padrão, né? Eu já tenho alguns casos, são mais de 300 ofertas que a gente já fez, e desse tipo de ativo, especificamente, de tokens de renda fixa, e que agora vai ficando um pouquinho mais claro, eu consigo olhar, tem histórico. Né? Antes eu não tinha tanto, eu tinha muito histórico, um histórico muito grande em relação a cripto, né? Cripto puro, vamos dizer assim, mas eu não tinha um histórico tão grande e que está sendo construído com relação a outros ativos. Agora eu consigo olhar melhor esse mix, né, de ativos de renda fixa, cripto e até ativos de renda variável, né, de startups que a gente tem também no MB e falar, poxa, tem fit, não tem fit, e até às vezes insistir, né? Porque se você faz um modelo meio muito, muito quadradinho ali, você vai olhar, esse cara nunca comprou esse ativo, então não ofertarei. Mas por que não? Assim, ele consegue ir mais a fundo, eventualmente, nesse comportamento, falar, olha, talvez nesse momento não, mas depois de uma certa maturidade, né, do cliente aqui dentro, depois dele estabelecer uma relação de confiança com a casa, com a empresa, talvez chegue um momento que você consiga ofertar outros produtos, né? Então ele traz também essa ideia de trazer insights, é o que está na nossa cabeça, né? Não é só de substituir, não é só de ganhar produtividade, isso é legal, isso é importante, mas, mais uma vez, não é isso que vai fazer diferença lá na frente. É um caso super, super interessante, porque me parece que pode ser replicado para uma diversidade de empresas em setores diferentes, né? Ele analisa o comportamento de compra do teu cliente, do teu consumidor, e ele conversa com essa base de potenciais, seja para upsell, para cross-sell, ou eventualmente realizar uma venda nova, né? Sim. E poderia até eventualmente, no primeiro momento, estar conversando com o teu time de vendas, sugerindo o que ele poderia fazer para depois Sim. você automatizar, ou se for um negócio que prefere ser high touch, o vendedor entra em contato, mas ele entra armado de recomendações. O treinamento dele foi justamente como sendo um copiloto desse humano, desse agente de vendas que conversava diretamente com o cliente. Olha, você vai conversar com o meu assistente aqui, tá? E sempre acompanhado pelo ser humano que estava olhando. Olha como que ele está interagindo, o que ele está fazendo e também corrigindo alguns inputs ali para depois finalizar a venda. Né? Para a gente ver, poxa, o que ele vai trazer, né? Óbvio que
a gente sabe mais ou menos, a gente imagina qual vai ser o comportamento, mas assim, acompanhar ao longo do processo é muito importante. E é isso, e às vezes até trazer produtos que, às vezes pode fugir, assim, quando você tem uma gama muito grande de produtos, né, isso vai aumentando, a escala vai crescendo, você vai até perdendo de alguma forma, falar, cara, eu já criei alguma coisa que é parecida com isso, em prazo, em taxa, na empresa, no emissor, nas garantias, né, como que eu consigo comparar isso, né? Se você tem 5, 10, 15, 20 produtos para comparar, ok, é relativamente simples, né? Você tem 300, vai ficando muito difícil, né? Então, por mais que você e fazer comparações, principalmente num modo mais cartesiano, né? Quais são os campos, quais são as características, eu quero cruzar isso, eu quero esse maior que esse menor que aquele, eu quero o primeiro quartil de alguma outra coisa, isso dá, mas assim, quando você coloca um outro jeito de raciocinar, de analisar esses produtos, acho que tudo fica mais simples e você traz insights que você não tinha antes. Legal, o teu estagiário começou como copiloto, depois promoveu ele para autopiloto. Deixa eu fazer uma pergunta. Daqui a pouco ele virá nosso chefe. Quantos colaboradores tem hoje no MB e quantos alocados no time de inteligência artificial ou nas entregas que perpassam a inteligência artificial? Olha, a gente tem um time de um pouco mais de 400 pessoas no MB e a gente tem um time dedicado exclusivamente ao tema AI, exclusivo com AI, de 20 pessoas. Né? Então, construindo essas soluções, ajudando a construir essas entregas que vai para o time e que usam quase a totalidade. Aliás, se tiver alguém que não está usando, está errado, né? E dentro dessas 20, quais são os papéis? Só engenheiro, tem produteiro, tem marqueteiro? Cara, mais engenheiro e produteiro. Né? Marqueteiro não muito, mas esses caras interagem muito com outros times, aí time de marketing, time de produto que não relacionado a AI, time de tecnologia que não relacionado diretamente a AI, com liderança, para entender o que está na nossa cabeça e construir essas soluções. Tota, a gente ouve falar, né, que o mercado começou como agentes, como robôs que iam cumprir ordens, né? A gente está numa fase de os agentes conversarem entre si para executar algumas demandas, mas eles ainda não têm carteira, não têm cartão de crédito. Esse é o próximo passo? Como que você enxerga isso? Acho que não tem cartão de crédito nem terão, na verdade, né? Acho que é difícil pensar em uma outra solução que seja mais adequada para esses agentes que tomam decisões, que eventualmente precisam consultar outros agentes também, que precisam ser remunerados para isso tudo, para você ter um lugar realmente onde eles são interoperáveis de alguma forma, né, que eles se relacionam, né, entre si, que não seja usando alguma categoria de criptoativo. Estou falando que vai ser Bitcoin, que os agentes serão suas carteiras de Bitcoin, mas assim, alguma coisa mais parecida talvez com stablecoin ou moedas próprias dos próprios modelos. A gente imagina que vai caminhar para isso. Acho que stablecoins, né, que são criptoativos lastreados em moedas como o dólar, principalmente o dólar, que são dos grandes casos de uso no mundo de blockchain. Né, acho que são candidatíssimas a serem a moeda corrente dos agentes. Né? Então, coisas custam. Né? Eles vão precisar pagar conta. Né? Não somente eles vão precisar pagar conta ali em nome de algum usuário, eventualmente. Né? Você fala, poxa, eu estou fazendo um pedido, eles estão interagindo ali, ele vai pagar, vai chamar um táxi, um Uber, vai fazer um pedido em algum lugar, e daí, sem dúvida alguma, quem vai pagar essa conta é o beneficiário ali, mas alguns agentes, eles podem interagir, ter uma liberdade maior de interação sem estar cumprindo exatamente uma determinação de alguém que vai pagar essa conta. E ele vai precisar ter dinheiro, de alguma forma, e ele vai precisar receber dinheiro também. Então, essas transações, elas vão acontecer, e eu não vejo um futuro onde esses agentes vão ter conta em banco. Né? E se eles tiverem conta em banco, qual banco, de que jurisdição, de qual país, em que moeda? Né? Então, o mundo cripto e blockchain, eles colocam como uma solução ali bem adequada para esses agentes, que é onde eles vão poder transacionar numa linguagem que eles próprios conhecem, que é a linguagem de máquina, né? Interagindo com carteiras, interagindo com a própria blockchain, né? Fazendo esses pagamentos, recebendo pagamentos também, de uma forma muito mais simples do que se ele tivesse que interagir com um sistema de pagamentos global, complexo, difícil e essencialmente local. E só para traduzir aqui esse cenário que mais parece uma ficção científica, né? Então eu teria um agente que ele seria autorizado por mim previamente a fazer algumas demandas do meu dia
e eu não precisaria me preocupar em autorizar esse pagamento. Ele aconteceria sem fricções direto. Ele poderia ter um budget ali que você poderia dar para ele teria uma carteira com um determinado valor e ele cuidaria de algum aspecto da sua vida. Sei lá, ele está cuidando, ele está tomando decisões ali e no limite a gente até estava pensando se não fosse algo que fosse para alguém, mas fosse um agente que cuidasse de uma função que ele poderia até começar a criar soluções remunerado por isso, né? Então, imagina um agente super especializado voltando para uma versão, por exemplo, pensando em investimentos de uma forma global, por exemplo, você poderia ter agentes que conhecem muito de algum tema específico de investimentos no Brasil, por exemplo, todos os fundos de investimento no Brasil, todos os títulos de renda fixa emitidos no Brasil, que ele conseguisse conhecer isso e ele conseguisse vender essas informações ou que ele conseguisse formatar alocações sugeridas para alguém, ele poderia cobrar por isso, né? Imagina que eventualmente ele precisasse pagar para ter essas informações de um outro agente, né? Mas que ele com o que ele fosse construir com essas informações, ele fosse vender, né? E quanto melhor fosse a solução dele, mais ele venderia. Imagina que no final das contas ele cedeu $1.000 para o seu agente e no fim do dia ele tem $2.000, né? Ele fez dinheiro. Um agente empreendedor eventualmente poderia acontecer, né? Então a gente vê que esses cenários, eles são não só possíveis, como até prováveis que eles venham a acontecer e que da mesma forma como algumas aplicações que existem na blockchain em um determinado momento, depois que ela é implementada, ela não depende de nenhuma pessoa. Você tem, por exemplo, conceito de exchanges distribuídas, né, as DEXs, que existem no mundo blockchain, que é como se fosse uma corretora cripto, só que não tem ninguém tomando conta. Quem toma conta é um algoritmo que está lá, de código aberto, funcionando. Mas quem cuida? Ninguém, cara. O negócio simplesmente funciona, né? E cobra suas taxas ali para que ele consiga pagar suas contas e sobreviver e ganhar dinheiro, eventualmente. Você poderia ter, da mesma forma, agentes que fazem a mesma coisa. É um código que está rodando, simplesmente funcionando, ninguém está mais cuidando e ele eventualmente está fazendo dinheiro. Tem uma discussão que não está na mesa ainda, né, Tota, no mercado, que é como esses agentes transacionam. Hoje a gente fala sobre agentes que tomam decisões. A gente que entra lá no sistema de vendas e faz um registro, que conecta com a tua agenda, que manda um e-mail automático por você, mas a gente não está discutindo qual que é a moeda de troca que vai ter esses agentes e o sistema é muito interessante, né, cara? Acho que a gente está voltando um pouco em uma discussão que aconteceu há algum tempo de IoT, né, de internet das coisas, que era só, poxa, você tem um monte de dispositivo na sua casa, que eles são inteligentes, talvez não seja o melhor termo hoje em dia para a gente usar, mas que eles conseguem interagir entre si, né? A geladeira vai interagir com o seu celular para fazer um pedido do que está sobrando lá, sei lá, alguma coisa assim. E um desafio que precisava ser superado, sem que existisse essa discussão na época, é falar, tudo bem, mas essas coisas custam, né? Então, como é que um vai pagar a conta para o outro? Né? Um dispositivo vai pagar, vai transacionar com o outro. E era uma discussão. E até tinha algumas soluções, né, relacionadas a cripto para resolver esse tipo de problema, mas acho que o mercado andou, o mercado caminhou muito, né? Acho que dentro de cripto tem essa consolidação do mundo de stablecoins. E acho que são as fortes candidatas para serem essa plataforma. E elas são intercambiáveis. Se vale tudo $1, tá tudo certo. Depende. É que nem você vai pagar uma conta no restaurante, você fala, poxa, aqui eu aceito esses meios de pagamento. A gente esquece, todo mundo tenta saca o cartão e tenta pagar. Mas eventualmente não aceita uma determinada bandeira. Existe esse tipo de situação ainda, né? Relativamente raro, mas ainda existe. Mas acho que vai ser da mesma forma. Fala, poxa, esses agentes aceitam essas formas de pagamento. Um agente essencialmente brasileiro, por exemplo, poderia aceitar uma stablecoin de reais. Um agente, talvez na Europa, talvez não aceite uma stablecoin de reais, talvez não faça sentido, mas vai fazer sentido em euros, né? E assim vai, né? Acho que dólar, ele é a grande moeda do mundo de comércio internacional, mas soluções locais, elas são importantes para que as coisas consigam se desenvolver bem, assim, com esse sabor local. Agora, ainda sobre essa economia de agentes, né? Me parece que existe um desafio, porque quando a gente fala de um gerente de banco, de um assessor de investimentos, ou até mesmo de um funcionário de uma tesouraria de uma empresa, eu sei quem é. Eu olho no olho, eu aperto a mão, eu escuto a voz. Com a gente, não. Como superar essa questão de confiança? Essa pergunta é ótima, né? E, assim, posso dizer que eu sou heavy user de AI ali, pelo menos do nível de prompts, etc. E, poxa, chega uma hora que
cara que você mais confia é o prompt, que vai responder o prompt, e não uma pessoa, assim, e não é nem o Google mais. Fala, cara, eu preciso saber uma coisa, eu vou perguntar ali, é bem mais fácil, mais rápido, e vai dar uma resposta mais completinha ali. Evidente que a gente, nós seres humanos, a gente precisa desse contato, é como a gente foi, como a gente evoluiu ao longo de milhares de anos, né? Então a gente gosta disso, a gente quer isso, mas acho que pouco a pouco as pessoas vão começar a entender que elas conseguem resultados muito bons e talvez até melhores do que ela conseguiria com pessoas por meio dos agentes, né? A gente acho que nunca vai para alguns temas o ser humano acho que ele nunca vai ser substituído, né? Mas aos poucos eu acho que essa transição ela vai começar a acontecer, principalmente com uma mudança geracional. Acho que vale o mesmo raciocínio para cripto. Quando você fala em ativos digitais para alguém mais velho, né, para a geração X para trás, aí você tem que, poxa, tem aquela pergunta, mas não é real, né? É só virtual, né? Virtual nem se usa mais esse termo, mas é o que a gente recebe, assim, com frequência, como objeção. E, poxa, fala para uma criança que tem seus itens num joguinho que aquele item dele não é de verdade, ele é só digital. Só, cara, eu nem entendi o que você falou, mas assim, cara, é real pra caramba, porque eu uso esse negócio todo dia, sabe? Então, acho que quando você faz essa transição, né, quando você não precisa mais explicar que um ativo digital é tão real quanto um ativo físico, né, acho que esses problemas começam a ser menores, né? Quando essas pessoas já se acostumam a interagir primeiro com máquinas e agora com AI, acho que as coisas vão ficando um pouquinho mais simples e essa objeção do tipo, poxa, mas eu preciso de uma pessoa, gerente de banco, meus filhos não têm ideia do que seja um gerente de banco, né? É uma coisa absurdamente abstrata, né? Você fala, meu, banco tem uma agência. Fala, o que é agência? Não é só no celular, sabe? Ele nem sabe que existe, talvez, no computador. Ele acha que banco é só no celular, sabe? Porque a gente foi fazendo essa transição ao longo do tempo. A agência, acho que a última vez que eu expliquei o que é uma agência para uma criança foi quando tinha um imóvel para alugar. O que era aqui? Era uma agência de banco. O que é agência de banco? Então, era um lugar que você ia, etc. E tal. Aí se a gente for lembrar, há 30 anos atrás, a gente tinha um super receio de nós colocar nosso cartão para fazer uma compra pela internet, né? Foram anos aí de aculturamento para o consumidor falar, eu vou pegar meu cartão e vou colocar nesse campo. Colocar por um agent, fazer isso me parece que passa por vencer essa questão talvez mais de hábito cultural, mas É o tempo, né? no final, o que me parece como negócio, seja no papel do consumidor ou no papel de uma empresa, é que você tem uma série de atividades onde o risco dela dar errado não é tão alto, mas o trabalho de você fazer ela é alto. Então você consegue delegar isso para um agent, você limita teu risco e automatiza essa atividade. O que o risco é alto de dar errado, você não vai dar na mão de um agente, porque ele pode errar, ele tem probabilidade de acertar e errar, mas aí você limita o teu risco por um budget ou por alguma restrição e automatiza uma série de pequenos pagamentos, de pequenas atividades que podem te trazer uma super economia, seja de tempo no ponto de vista pessoal, reservar um restaurante, agendar algo que, né, comprar um desodorante na farmácia. Qual o risco de dar errado? Dá problema na transação, você tem que pedir um retorno? Não sei. Agora, grandes decisões, aí a gente não vai começar por elas, né? Sabe que uma das transformações que eu participei ao longo da minha vida, né, na minha jornada anterior, foi do mercado de negociação de ações, né? Imagina que num passado distante, né, negociação de ações, uma pessoa ligava numa mesa de operações, um broker atendia, oi, tudo bem? Eu quero comprar 100 ações da Petrobras. Quanto que está aí na tela? Tal preço. Então compra transações a tal preço. Tudo bem. Isso acontecia numa transação no telefone. E a gente foi, na época, a empresa que eu trabalhava, a gente foi a primeira empresa que criou um sistema pela internet, usuário e senha, e você, o que se conhece como home broker, que todo mundo usa hoje em dia, você conseguia fazer isso ali, né, pelo computador, usando a internet, era incrível, né? Hoje, imagina, isso era uma substituição para o investidor pessoa física, principalmente, para ele não atrapalhar a vida do broker que estava atendendo um grande cliente, era meio que esse o caso de uso. Hoje é exatamente o contrário. Só, quem é que vai perder tempo ligando, passando no telefone para ligar? No tempo que ele está ligando para uma pessoa, a pessoa vai atender, primeiro que é mais caro esse cara, segundo que o preço já foi embora, já passou, o pregão é eletrônico. Então, assim, essa transformação, é difícil pensar num mundo onde isso aconteceria por telefone.
né? Então, essa transição não vai acontecer do dia para a noite, mas eu acredito muito que com outros... Acho que é uma onda que vem trazendo muita coisa junto, né? Então, quando você tem essa transformação, e principalmente essa mudança de geração, sabe? Acho que as coisas são muito mais simples. Você olha para trás e fala, meu, como é que a gente precisava de uma pessoa para executar esse processo aqui? Chega a ser meio absurdo até. Você acredita que no ecossistema de cripto, quando a gente olha inteligência artificial, é uma porta de entrada para um maior risco para fraudes, ataques, ou entra como uma ferramenta de aumentar a segurança? Acho que as duas coisas, né? Mas sempre que você adiciona um elemento novo, né? Você está colocando um potencial vetor ali de ataque, né? É uma outra porta de entrada. No MB, a gente tem um dos nossos pilares ali que a segurança é inegociável, né? A gente não negocia nada, não abre mão de nenhum centímetro ali da nossa segurança por um benefício qualquer que seja ele. Segurança no mundo cripto ela é essencial porque uma pequena falha pode comprometer recursos assim um montante muito significativo, né? A gente teve no começo do ano uma falha numa corretora global que resultou do maior roubo da história da humanidade, assim, sabe? Tipo, pensa em qualquer coisa que já foi roubada, esse aí foi maior. Foi 1,5 bilhões de dólares que foram roubados, né? Então, você fala, pô, é muita grana, 1,5 bi de dólares para qualquer um, né? Em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, acho que sempre você tem que pensar, falar, como que eu estou colocando AI aqui na minha estratégia sem comprometer a segurança? E o principal, na verdade, sempre acaba o elo mais fraco, no final das contas, é o ser humano mesmo, né? Que às vezes pode ser seduzido por uma estratégia da AI, por um robô, por um agente. Social, né? Exatamente. Imagina um agente malicioso, né, de AI, de engenharia social, que vai tentar buscar emprego em algum lugar, sabe? Ou o contrário, vai tentar recrutar alguém de alguma empresa, né? Que são os vetores mais comuns, né, de ataque. É alguém, normalmente uma pessoa mesmo, que vai tentar seduzir, eventualmente, um desenvolvedor sênior de uma companhia, com uma proposta e de uma forma bem simplificada, um caso que acontece bastante, fala, oi, tudo bem, você é muito bom trabalhar nessa empresa, nossa, que legal, sou dessa iniciativa aqui, queria te contratar. Faz um teste. Ah, não, o cara promete mundos e fundos, já meio que sinaliza uma proposta, fala, meu, tem que fazer um teste, clica nesse link para você fazer o teste. O cara já está envolvido ali, clica, no momento que ele clica, ele infecta a máquina dele, normalmente uma máquina da própria empresa onde ele está trabalhando, né? E daí é o que basta ali para abrir uma portinha para os atacantes realmente chegarem e conseguir eventualmente algum acesso. O desenvolvedor, às vezes, tem acesso privilegiado, tal, depende da política da empresa, e é assim que esses caras fazem. Acho que o principal, uma possível ameaça que a AI pode colocar é dar escala para esse tipo de iniciativa. Ele não precisa fazer um target só um engenheiro, ele pode fazer trocentos engenheiros e talvez com uma forma até melhor, mais assertiva. Eventualmente esses caras vêm de outras regiões do mundo, né, de outras geografias e às vezes até na forma como eles se comunicam, às vezes falha, você pega umas escorregadas no inglês ali, algumas coisas, de uma pessoa que não usa no dia a dia, não está habituado, umas construções estranhas, pô, com a AI você resolve esse problema totalmente. Vai falar, meu, fala, né? Escreva como se fosse uma pessoa dessa região aqui dos Estados Unidos, ou como se fosse um britânico. Você vai poder falar do jeito que você quiser. Isso sem dizer, potencialmente, para a criação de imagens, deepfakes, né? Vídeos tal, que seriam ainda mais sedutores e convincentes para esse tipo de ataque. Acho que esse é o principal problema que a AI pode trazer para a segurança, não só na indústria cripto, mas como um todo, né? Eu acho que como porta de entrada, acho que é um problema ainda menor. Claro que quando você coloca outras empresas, né, dentro da sua para construir uma solução, né, cada pecinha que você coloca é um potencial problema que você está colocando lá dentro. Então, por isso até que a gente, nas nossas soluções, elas foram desenvolvidas internamente. Eu só uso o engine ali os modelos de terceiros, né? Mas toda a solução a gente construiu com o nosso próprio time, até mesmo para evitar, que é uma política nossa, mas até mesmo para evitar qualquer tipo de problema relacionado à segurança. Agora, pensando no cliente mesmo e nas empresas, como que elas podem se proteger pensando em ataques fortalecidos pela inteligência artificial? Nossa, é difícil. É difícil porque... Pensando puxa, na cripto, né? Que eu tô falando, no caso. Sim, porque imagina que loucura. Acho que boa parte dos ataques também no usuário final, eles se dão por engenharia social, né? Então, pessoas que falam, poxa, eu sou aqui, tentam
personificar alguém da empresa. Eu sou da empresa XPTO, tal, preciso fazer um procedimento de segurança na sua máquina, no seu celular, etc. e tal. Acho que a AI ela dá muita escala e não escorrega em coisas básicas que outras, quando tem um ser humano operando ali, escorrega, sabe? Aquele e-mail de phishing todo torto, sabe? Não respeita um layout, usa palavras equivocadas, usa frases erradas ali. Pô, você resolve totalmente, cara, em uma tarde você resolve todo esse tipo de problema para fazer esse tipo de ataque, né? Acho que esse é o principal problema que a gente vai ter quando isso chega nas mãos ali de um agente malicioso. Acho que é um problemaço, né? A gente ainda não está vendo isso, né? Mas possivelmente a gente pode começar a ver logo. A gente viu recentemente também a criação de IDs falsos, né? Então a gente volta para o tema de identidade digital, que alguns caras conseguiram assim, criar documentos falsos que passavam nos testes. Né? Criar um documento falso, beleza, a gente baixa uma CNH e faz. Mas faz isso passar num teste ali de alguém que está fazendo a verificação de identidade, né? E isso é mais complexo. E alguns caras conseguiram, no caso de passaporte especificamente, e conseguiram fazer o onboarding, né? Fazer o cadastro em algumas plataformas usando esse ID falso. Um teste, né? Mas enfim, conseguiram fazer. Então, nenhuma cold wallet resolveria. Um bunker como... Resolveria, né? Porque isso você vai fazendo por camadas, né? Então, assim, claro que a ponta mais fraca, eventualmente, é o próprio usuário final, que pode ser seduzido por qualquer razão a entregar a senha dele. Da mesma forma que ele entrega no banco, né? Ele poderia entregar no banco, ou os problemas que a gente tem com o Pix. Manda um Pix aqui, me manda um Bitcoin aqui, porque eu tô precisando, sei lá. É um pouquinho mais difícil, né? Mas, dessa mesma forma, o usuário lá na ponta final é o cara mais frágil. Quando você vai para dentro das companhias e uma empresa como a MB, a gente tem várias camadas assim, de segurança, e a proteção final dos ativos está completamente desconectado de qualquer sistema. Né? São processos mesmo que não envolvem somente ativos de tecnologia. Eles têm processos muito mais complexos, uma governança muito robusta e que atacante nenhum, absolutamente nenhum, consegue, só com acesso privilegiado, consegue extrair o recurso de dentro do MB. Então, acho que AI nenhuma vai substituir processos bem constituídos, robustos e que sejam a prova de hackers, sabe? Então, acho que isso a gente ainda tá alguns passos, assim, sempre tentando se antecipar ao problema, né? Acho que segurança que você mencionou, né, de bunkers, né, colocar nas chamadas cold wallets, que são carteiras frias completamente desconectadas de qualquer sistema, para cripto isso ainda vale muito e é a forma como o mundo encontrou de proteger os ativos digitais dos usuários que depositam seus ativos em plataformas digitais. E como a gente tem falado muito aqui no programa, né, Letícia, é importante ter segurança, é importante ter cautela, e é um processo de experimentação, né? Um processo de experimentação que você começa em algo mais com ausência de risco, com uma facilidade de desenvolvimento com menos esforço, mas tem um monte de possibilidades dentro desses dois mundos que a gente poderia já começar a testar dentro de uma organização. Mas acho que eu vejo ainda AI, assim, para o indivíduo, para uma pessoa, e aos poucos para as empresas, para as organizações, eu vejo meio que ainda é meio que um superpoder. Sabe? Se você pensa num indivíduo, você fala, cara, mas como você conseguiu fazer isso? Fala, cara, foi tão fácil. Se eu te contar, me dá vergonha até de contar como foi fácil eu conseguir tudo isso, coisas relativamente complexas. Mas é aquela máxima, né? Não é consertar, é saber qual parafuso apertar, né? Exato. E tá fácil de saber. Sabe, acho que tem um mato muito alto, sabe? Você vê pessoas super, sei lá, prolíficas, produtivas, você fala, como o cara consegue estar em tanto lugar ao mesmo tempo? Como o cara faz conteúdo? Como o cara escreve? Como o cara faz isso? Como que ele consegue? Cara, não sei se você sabe, não é só ele. Ou, poxa, acho que com conteúdo isso é muito visível hoje, né? Muito visível mesmo. O que as pessoas dão conta de fazer seria absolutamente impossível fazer de outra forma. Então, acho que a gente ainda está na fase do superpoder. Né? Então, como ela tem tanta ideia, não é tão difícil assim ter tanta ideia, sabe? Óbvio que executar, de fato, e gerar resultado, isso é mais difícil. Ter ideia é boa, que é mais difícil. Ter bastante ideia é bastante ideia é mais fácil. Tem uma inteligência, né? Exato. Inteligência externa, né? Sabe? Você tem um apoio ali que te ajuda muito, assim, a potencializar. Se você souber fazer as perguntas certas, você chega em algum lugar. Para a gente finalizar, eu queria que você me falasse um pouco como que você enxerga
inteligência artificial se relacionando com cripto nesse futuro próximo agora? E como que isso pode impactar o negócio do mercado Bitcoin? Acho que uma grande vantagem, assim, que é ao mesmo tempo uma vantagem e uma ameaça, mas eu enxergo muito mais como uma vantagem do mundo cripto, que é um ambiente muito aberto. Então, soluções que estão sendo construídas por outras companhias, elas podem ser usadas pelo próprio MB e disponibilizar isso para o seu cliente de forma muito rápida no futuro próximo. Então, e a gente vê muitos agentes, você falou em algorithm trading, por exemplo, alguns agentes de robot trading sendo criados usando AI, né, e quase prontos para serem implementados em soluções como o MB. Então, assim, essa ideia de que, poxa, eu não preciso criar todos os produtos do mundo, porque tem muita gente trabalhando e criando os seus próprios produtos, buscando seu lugar ao sol, e que eu vou poder me conectar, isso para mim é muito empolgante, sabe? Seriam times que seria impossível pagar tanta gente para funcionar ali, para trabalhar, para criar coisa, mas esses caras estão fazendo. Imagina, a gente lista mais de 350 criptoativos nativos, de fato, no MB, que não foram a gente, não foi o MB que criou, foi sei lá quem. Eventualmente eu nem sei quem, efetivamente, né? Boa parte a gente tem conexão, tem contato com os times e tudo mais para saber o propósito dos projetos, mas tem muita gente trabalhando, criando soluções que eu vou poder usar ali na frente. Sim. E muita gente trabalhando já voltada para AI. Então, isso é o que me anima muito, né, de estar conectado e ser talvez esse elo, essa peça que possa conectar essas soluções com os investidores, essas soluções com outras soluções que também estão conectadas e essas soluções com o backbone de infraestrutura de mercado financeiro que a gente criou no MB, que são outras peças que a gente vai criando e sendo líder aqui no Brasil. Permitindo com que o Brasil ele não seja só um cara que está assistindo o mundo rodando, se desenvolvendo lá fora, sem participar diretamente dessa revolução, dessa transformação. Acho que isso é o que mais me excita, sabe? Você fala, cara, a gente vai conseguir trazer isso para dentro, assim, e é um trabalho difícil, complexo, cansativo, mas muito gostoso de fazer, no sentido de falar, cara, como que você vai usar seu tempo para conhecer as coisas boas que estão sendo construídas? Tem muita bobagem também, mas como que você vai conseguir ajustar o seu tempo para conhecer essas iniciativas, conseguir depurá-las e conseguir trazê-las para virar produto e virar dinheiro de verdade? Tota, muito obrigada pela sua entrevista. Ficaria aqui muito tempo, né, Elcer? A gente gosta de falar sobre esse assunto, cripto, inteligência artificial. Valeu, obrigado, foi um prazer, bem gostoso pensar, acho que me anima também, eu saio daqui, tenho que me concentrar, falando, não, pô, para de devagar e pensar em outras possibilidades, assim, vamos voltar para o tema aqui, porque às vezes o Tic-Tac ficam brigando aqui, querendo pensar em outras coisas, outras soluções, e, poxa, porque acho que é um pouco isso que a gente está vivendo, né, esse mundo gigantesco de possibilidades e como que a gente vai conseguir desenvolvê-las de fato. Obrigado, Tota, super bom Valeu, te reencontrar também. Muito bom, um prazer, cara, valeu. E a você que nos acompanhou, obrigada pela sua audiência. Revolução IA volta em breve. Até mais.